Alô, alô, galera, aquele abraço para KTO. O papo agora é Brasileirão. Terminou nesse domingo a 22ª rodada, a terceira rodada do retorno. O Botafogo perdeu em Caxias do Sul para o Juventude por 3-2, mas segue líder, porque o Flamengo tropeçou, empatou em casa no Maracanã com o Palmeiras em 1-1. Palmeiras não vence há 4 jogos. Maior vencedor da rodada, tá aqui, ó, o Fortaleza. Fortaleza é líder por aproveitamento. Por pontos, o Botafogo é líder. Por aproveitamento, por ter um jogo a menos que o Botafogo, o Fortaleza é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro no G6. Zona de rebaixamento tem Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. E o Inter, hein? Não vence há 12 jogos, computando partidas da Copa do Brasil, do Brasileirão e também da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, são 8 jogos agora sem vitória do Inter. Perdia até 50 do segundo tempo no Beira-Rio para o Atlético Paranaense de virada e chegou ao gol de empate. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, um balanço desta 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. De imediato vamos à nova classificação que apresenta Botafogo líder, 43 pontos na tabela, 65% de aproveitamento em 22 jogos. O Fortaleza é o segundo colocado, tem 42 pontos, um a menos que o Botafogo, mas atenção, o Fortaleza tem jogo atrasado por fazer contra o Internacional. Se o Fortaleza vencer o jogo atrasado, vai a 45, digamos que fosse amanhã o jogo atrasado, vencendo chegaria a 45, seria ele, Fortaleza, o líder do Campeonato Brasileiro. Por aproveitamento, o Fortaleza é o líder, tem 66% contra 65% da equipe do Botafogo. Flamengo com 41 e Palmeiras com 38 fecham o pelotão de elite, o G4, a zona de classificação direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. São Paulo 38, Cruzeiro 36 no G6, os dois aqui São Paulo e Cruzeiro hoje garantindo as 2 vagas para a chamada pré-Libertadores. Porque o Palmeiras está na 4ª posição à frente do São Paulo. Os dois têm 38 pontos, os dois com 11 vitórias. Mas no saldo, o Palmeiras está à frente do São Paulo. Por quê? O Palmeiras tem saldo positivo 11 contra saldo positivo 9 da equipe do São Paulo. Mais abaixo da tabela aparecem Bahia com 35, já abriu uma boa condição em relação ao 8º colocado, que é o Furacão. Atlético Paranaense, 8º com 29. Atlético Mineiro também tem 29, é 9º colocado. Vasco da Gama é o 10º com 27. O Bragantino também tem 27, é o 11º, perde para o Vasco pelo número de vitórias. O Vasco tem 8 vitórias contra 7 do Bragantino. Juventude 25, Grêmio, Criciúma, os dois com 24. Grêmio com 7 vitórias contra 6 do Criciúma. O Inter empatou no finalzinho com o Furacão, chegou agora a 22. O Vitória é o primeiro clube fora do Z4, tem 21. Corinthians também tem 21 pontos na tabela. Por que o Vitória hoje está fora da zona de rebaixamento? Porque o Vitória tem, no momento, 2 vitórias a mais que o Corinthians, 6 contra 4. Fluminense 20, Cuiabá 17, Atlético Goianiense com 12, fechando aqui a zona de rebaixamento. Deixa eu falar primeiro aqui do Z4, pessoal. Neste momento, olhem bem aqui, ó. Os dois clubes, Vitória e Corinthians, têm 21 pontos e 31%, quase 32% de aproveitamento. Esse aproveitamento indica que, se os dois fizerem a campanha, mantiverem a campanha atual, vão chegar no final do Campeonato Brasileiro com 36 pontos. Então, neste momento, o número-chave para escapar do rebaixamento é 37, sempre um ponto a mais que a projeção. Então, nesse momento, 37 pontos para escapar do rebaixamento. Vamos para a parte de cima, pegando Fortaleza, líder por aproveitamento. Com esse aproveitamento, mantendo até o final da competição, o Fortaleza vai chegar na 38ª rodada com 76 pontos. Então, por aproveitamento, quem está abaixo do Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, aí segue, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Fortaleza, 7,5. E o Fortaleza, que é líder por aproveitamento, para ser campeão, ele tem que ser melhor que o segundo colocado. Se ele for melhor que o segundo, ele vai ser que o terceiro, que o quarto e assim sucessivamente. Então, o Fortaleza, pessoal, tem que ser melhor lá no final da competição que o segundo colocado por aproveitamento, que hoje é o Botafogo, que indica 74 pontos. Então, se o Fortaleza fizer hoje, na projeção 75, vai ser campeão brasileiro, tá bom? G4. G4 é o seguinte, aqui ó,
Palmeiras e São Paulo, os dois têm 38 pontos e 57% de aproveitamento. Com este aproveitamento, chegariam no final com 66 pontos. Então, para chegar no final da competição, na 38ª rodada, não depender de critério de desempate, tem que fazer um ponto a mais que a projeção. Então, 67. Então, pessoal, para o Fortaleza ser campeão, 75 pontos. Para o Botafogo, Flamengo, para os demais clubes serem campeões, 77. Para garantir G4, 67, 67 pontos. Tá bom? É a projeção de momento. A rodada próxima começa no final de semana, mas teremos agora quarta-feira, jogo atrasado no Beira-Rio da sexta rodada, 7h30 da noite, agora dia 14, quarta-feira, Inter e Juventude, jogo único atrasado da sexta rodada. Fim de semana tem a 23ª rodada, com 4 jogos no sábado. Em BH, Atlético Mineiro e Cuiabá. Tem Grêmio e Bahia que jogam no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Tem Bragantino e Fortaleza, tem Fluminense e Corinthians. Domingo, 4 da tarde, tem Palmeiras e São Paulo, é clássico paulista, tem Atlético Paranaense e Juventude, tem Atlético Goianiense e Inter, tem Criciúma e Vasco. E no domingo, às 6h30, jogam no Rio, Botafogo e Flamengo, clássico no Engenhão, no Newton Santos. E fechando a rodada, segunda-feira da outra semana ainda, dia 19, vão jogar em Salvador, Vitória e Cruzeiro, são os próximos jogos aí da 23ª rodada. Deixa eu falar um pouco aqui dos jogos que aconteceram nesse domingo, começando com o líder. Botafogo, líder por pontos, jogou em Caxias do Sul, perdia para o Juventude por 3-0 e chegou a assustar o Juventude porque o Botafogo fez 2 gols e no final quase empatou a partida em 3-3. Danilo Boza, Carrilho, o equatoriano, e Marcelinho marcaram os gols do Juventude. Cuiabano e Marçal, os gols da equipe do Botafogo. Juventude não vencia há 5 jogos, venceu então nesse domingo o Botafogo por 3-2 e o Fogão agora tem uma vitória apenas nas últimas 4 rodadas. Botafogo está numa curva, mesmo líder, numa curva descendente nesse momento, venceu nesses últimos 4 jogos apenas o Atlético Goianiense lá em Goiânia por 4-1. Teve Flamengo e Palmeiras no Maracanã, 1-1 o jogo. O Flamengo largou na frente, De Arrascaeta marcou e o garoto Luigi empatou para o Palmeiras, final 1-1. Flamengo não vence há 2 partidas e o Palmeiras agora já não vence há 4 jogos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que é 5º colocado, fez o tema de casa, jogou no Morumbi, bateu o Lanterna Atlético Goianiense por 1-0, gol marcado pelo André Silva. São Paulo agora com 2 vitórias seguidas. Venceu o Flamengo e agora venceu o Atlético Goianiense. E a equipe do Dragão já não vence há 13 rodadas, imagina só. O Atlético Goianiense, Lanterna, não vence há 13 jogos. Última vitória foi no Rio contra a equipe do Fluminense por 2-1. Teve Bavi, pessoal. Na Fonte Nova, lá em Salvador, clássico Bavi, o Bahia venceu por 2-0, Everton Ribeiro e Luciano Juba marcaram os gols do Bahia, que não vencia há 5 jogos e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O Vitória vinha de 2 vitórias seguidas, acabou perdendo para o maior rival, a equipe do Bahia. Para fechar o domingo, Inter 2, Atlético Paranaense também 2. No começo do jogo, 11 minutos, Wesley marcou o gol do Inter, 1-0. No primeiro tempo, ainda aos 38, João Cruz empatou para o Furacão. Na segunda etapa, aos 4 do segundo tempo, Canóbio virou o jogo para o Furacão. E aos 50, quase 51 da segunda etapa, já nos acréscimos, o Inter empatou com o Wanderson, 2-2 entre Internacional e Atlético Paranaense. O Inter que não vence no Campeonato Brasileiro já há 8 jogos. A série sem vitórias do Inter tem 5 empates e 3 derrotas. E contando partidas do Brasileirão, da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana, já são 12 jogos sem o Inter vencer. Sequência tem 7 empates e 5 derrotas. Última vitória do Inter foi no Clássico Grenal, lá em Curitiba, mando de campo do Grêmio. O Inter venceu por 1-0. De lá para cá, 12 jogos e o Inter não venceu mais. E em todas as partidas, pelo menos, o Inter sofreu 1 gol. Então, últimos 12 jogos, o Inter, no mínimo, sofreu 1 gol por partida. Acaba sofrendo gol, não fazendo número suficiente de gols, consequentemente não chega às vitórias. O Inter que não ganha, portanto, há 12 jogos no geral, 8 no Campeonato Brasileiro. Tá bom, então? Botafogo confirmando, por pontos é líder, por aproveitamento líder, o Fortaleza tem 66% de aproveitamento. Fui!